O pastor Luiz Gonçalves fala verdades profundas. Acompanhe esse vídeo de apenas alguns segundos e você entenderá. Muito forte. Fica até o final e acompanha comigo aí neste momento. Isso é muito sério. Antigamente, quando a gente pregava na igreja sobre a volta de Jesus, os irmãos iam para casa chorando. A gente falava da volta de Cristo, dos sinais, tá chegando a hora, mostrava na Bíblia, a igreja chorava. Hoje você fala da volta de Cristo, é como se não estivesse falando nada. As pessoas já não se emocionam mais. As pessoas se emocionam com um filme, com uma novela, com uma música, com esses videozinhos aí das redes sociais, e não se emocionam quando a gente fala que Jesus vai voltar. Muito bem. O que o pastor Luiz Gonçalves falou é algo profundo e é o que acontece. Eu vou soltar a outra parte do vídeo na íntegra, tá bom? Para que você possa acompanhar esta mensagem que ele falou aqui neste momento. Amigos, eu fico assim pensando que depois dos vídeos curtos, as pessoas não têm mais paciência para ouvir a vontade de Deus. Não tem paciência para ouvir uma mensagem de 10, 15, 20 ou até 40 minutos. Mas quando é para estar de frente a uma tela de TV, do celular, assistindo jogo, assistindo séries, assistindo novelas, assistindo filmes. O interessante é que mesmo diante dessas telas, as pessoas têm toda a paciência do mundo. Quando se trata de prioridade, eu acredito que a vontade de Deus fica em último plano. Então precisamos fazer com que a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. E com certeza fazendo isso, nós seremos bem-sucedidos, seremos abençoados. Hoje, por exemplo, é um número muito grande de pessoas que não estuda mais a palavra de Deus como deveria estudar. Não tem paciência para sentar, para ouvir um culto de forma online, ao vivo, ou até mesmo para assistir um sermão por inteiro. Porque, infelizmente, o trabalho do dia a dia, as tarefas no decorrer do dia, vem sobrecarregando a mente das pessoas, vem trazendo cansaço, estresse, falta de tempo para a palavra de Deus. Mas uma das coisas que mais me impressiona é que quando se trata de futebol, as pessoas programam, vou colocar as pessoas, abrir um aspa, tá bom? Pessoas programam ali, quem bebe, né? Gosta de uma cerveja, para quem gosta de pipoca, uma pipoquinha, para quem gosta de assistir com os amigos, convida os amigos, reúne toda a família ali para ter aquele momento, seja no futebol, seja no filme, seja em novela, todos estão reunidos. E o interessante é que o cansaço some de imediato. Mas quando se trata para ouvir aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, infelizmente, o cansaço vem, dor de cabeça vem, não tem tempo, e na igreja nem se fala, né? Quando passa 2, 3 minutos ali do horário, do culto, da mensagem, as pessoas começam a ficar agoniadas, começam a cochilar no banco. Tudo bem que muitos, apesar do dia a dia, o cansaço físico ali, faz com que muitos cochilem no banco, mas estão ali, na casa do Pai. Acompanhe aí a outra parte do vídeo e vamos juntos neste momento acompanhar, tá bom? Que Deus ele te abençoe de forma especial. Aliás, na Bíblia existem 3 grandes acontecimentos que são certos, mas Deus não revelou a data para a gente. O primeiro acontecimento que é certo e que Deus não revelou a data é o dia em que vamos morrer. A gente sabe que vai morrer, mas ninguém sabe quando. Deus não revelou. O segundo é quando a porta da graça irá se fechar. A gente sabe que ela vai se fechar, mas nós não sabemos a data. E a terceira é a volta de Cristo. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas não sabemos a data. Então, são 3 acontecimentos
certos e sérios. Irão se cumprir, irão acontecer, mas nós não sabemos a data. E Deus é muito sábio ao não revelar a data para nós. O que Deus quer é que nós tomemos decisões hoje. É que a gente ande com Ele todo dia e não fique preso a uma data. Se você e eu andarmos com Deus, estaremos seguros, estaremos protegidos, estaremos salvos. E Deus não revela essas datas, porque Deus quer que nós andemos com Ele por amor, e não por medo, por desespero ou por interesse. Deus quer que seja algo por amor. Por isso não revelou essas datas. E como eu sei, como eu posso saber, como que nós podemos saber se essa porta da graça está perto de fechar ou se vai demorar muito? Tem algo importante aqui, merece um chega mais perto. Para quem está pela primeira vez, talvez não sabe o que eu estou fazendo, né? O chega mais perto é quando eu sento aqui e chamo a câmera. E ele me dá um zoom aqui, e eu falo com o internauta e falo com vocês também. Mas focado ali. Isso aqui é muito importante. Porque, baseado na Bíblia, nós podemos saber se a data do fechamento da porta está perto ou está longe. Os mesmos sinais da volta de Cristo são os mesmos sinais do fechamento da porta. Os mesmos. Por exemplo, guerras. Guerras, isso está naquela lista dos eventos finais, que diz que Jesus em breve voltará. Mas essas mesmas guerras anunciam que a porta da graça está para se fechar. A porta da graça se fechará antes da volta de Cristo. Então os mesmos eventos finais que anunciam a volta de Cristo são os mesmos que anunciam o fechamento da porta da graça. E eu acho que você, internauta, e você que está sentado aqui na igreja, já percebeu que o mundo está cada vez mais insensível para as coisas de Deus. Ou seja, o mundo está sendo preparado para o seu final. E quando eu falo o mundo está sendo preparado, eu falo em todos os aspectos. Por exemplo, você sabe por que tem falsos profetas e falsos cristos? Que a Bíblia menciona isso. Falsos profetas e falsos cristos. Esse volume de falsos profetas e falsos cristos é uma ação do inimigo preparando o terreno para um grande engano que está por vir. Sabe qual é o grande engano que está por vir? A Bíblia diz que Satanás vai imitar a volta de Cristo. Sabia disso? Então, antes que ele imite a volta de Cristo, ele vai mandando os falsos profetas antes e vai mandando os falsos cristos antes para ir preparando o terreno para o grande engano que ele quer fazer. A Bíblia diz, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, ou ali, ou acolá, não acrediteis. Porque o diabo vai tentar imitar a volta de Cristo. E tudo que está acontecendo hoje, o aquecimento global, esse clima desequilibrado, aí você vê que o furacão agora na Flórida foi uma coisa muito terrível. Alguns dizem que foi o pior dos últimos anos, alguns dizem que foi o pior da história. E você vai perceber que cada ano que passa, essas coisas vão crescendo, vão se avolumando. Por exemplo, terremoto, a gente ouve falar de terremoto desde que a gente é criança, certo? Mas de uns anos para cá, o volume de terremotos vem aumentando. O volume de guerras também. Tudo vem aumentando, tudo vem sendo potencializado. Sabe por quê? Porque nós estamos nos aproximando do fechamento da porta da graça. E as pessoas estão cada vez mais insensíveis à voz do Espírito Santo, sabia? As pessoas estão frias. Sabe o que diz a Bíblia? Quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra. E tem mais, a Bíblia fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Muito bem, olha só, que mensagem poderosa, que mensagem abençoada. Louvado seja Deus pela vida do pastor Luiz Gonçalves. 3 grandes eventos que vai acontecer e nós não sabemos quando vai acontecer esses 3 eventos. Quais são eles? O dia da morte, o dia do fechamento da porta da graça
e o retorno de Jesus. Temos que manter uma vida de santidade diante do nosso Deus, servindo ao nosso próximo e ajudando a todos os necessitados. Amigos, é importante lembrar que nós já estamos nos últimos dias, estamos em contagem regressiva para que Jesus ele volte conforme ele prometeu. Então eu fico muito preocupado porque exatamente neste momento existem muitas pessoas que estão se esfriando na fé, se comportando de forma diferente, agindo de forma diferente e saindo para ambientes que não é propício. Estão se apartando semelhantemente ao que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu da presença do pai, deixou de fazer as suas atividades para o pai, que automaticamente ele era beneficiado, ele era abençoado. Então eu posso estar falando para alguém que deve estar nesta situação de estar se esfriando, se afastando, não sentindo mais o interesse, mais o desejo de orar, de estudar a Bíblia, de ir à casa do Pai, está se esfriando na fé, não é o momento de você permitir com que isso aconteça na sua vida. Na verdade, nunca foi o momento. Peça ao Espírito Santo para que ele lhe reavive, lhe restaure, lhe renove, aumente a sua fé e que o Espírito Santo esteja em seu coração sempre, lhe moldando e lhe reavivando, tá bom? E que possamos, de mão dadas, pregar o Evangelho. Que Deus ele te abençoe. E fica aqui o meu abraço para você aí em Cristo Jesus.